Galera, agora que a gente já viu as características gerais do reino protoctista, ou seja, aquelas características que são comuns tanto às algas quanto aos protozoários, a gente vai focar agora a nossa atenção nos protozoários para que a gente consiga estudar esse grupo que é bastante diverso de ser vivo. Então vamos lá. As características gerais apenas dos protozoários são: eles são eucariontes, a gente já sabe disso. Todos eles são unicelulares, tá bom? E apenas unicelulares, todos eles são formados por apenas uma célula. A maioria de vida livre, mas existem aquelas que são parasitas e também as que são simbiontes. A digestão é sempre realizada no interior dessa célula, ou seja, o protozoário, essa única célula que tem toda a função vital do organismo, ela vai realmente se alimentar e aí a digestão é feita dentro dela, por alguns mecanismos que a gente já vai entender. Existem alguns tipos de seres vivos que têm uma digestão extracelular. Isso significa que o alimento está aqui no ambiente e aí a célula joga para o ambiente algumas enzimas digestivas que vão fazer com que a digestão aconteça fora da célula, por conta dessas enzimas digestivas, e depois a célula vai pegar só os nutrientes que ela precisar. Então, nos protozoários, isso não acontece. A digestão já é dentro da célula, tá bom? A classificação dos protozoários é feita por modo de locomoção. O que isso significa? A gente tem uma variedade muito grande de protozoários. E como existe toda essa diversidade de espécies de protozoários, é muito difícil para os pesquisadores conseguirem classificar. E aí, o modo mais utilizado para essa classificação é da forma como esses protozoários se locomovem, certo? Então, a gente tem 4 grupos principais. Por quê? Um dos grupos vai se locomover por pseudópodes, o outro por cílios, o outro grupo por flagelos. E a gente tem um quarto grupo que simplesmente não se locomove, tá? Vamos entender um a um. Quando a gente está falando de pseudópodes, a gente está falando dessa estrutura aqui, que é chamada de pé falso. Pseudo significa falso e podes ou pode significa pé. Então, são pés falsos. A célula unicelular, o organismo unicelular, vai ter algumas modificações da membrana plasmática fazendo esse movimento aqui, que é o que a gente conhece como movimento ameboide, tá? Porque a gente está falando aqui basicamente de uma ameba. Então, esse GIF está mostrando para a gente que a membrana plasmática vai se modificando para onde esse ser vivo quer se movimentar, quer se locomover. Imagina que ele vai expandindo a membrana plasmática deles para onde eles querem se movimentar, e aí, o que acontece? Eles vão se agarrar com essa membrana plasmática, esse pé falso expandido, eles se agarram e puxam o corpo, e puxam o resto da célula para a direção que eles querem. Então, é esse movimento ameboide. Faz mais pés falsos, segura e puxa a célula. Então, esse movimento aqui é específico das amebas e elas são categorizadas dentro de um grupo que é chamado rizópode. Então, a gente tem mais um grupo que se locomove por cílios e, então, esse grupo recebe o nome de ciliados. Os cílios são essas estruturas da membrana plasmática que vão batendo, tá? Então, esse protozoário, ele vai... Lembra que a gente está sempre falando de ambiente aquático e ambiente terrestre úmido, né? Então, os cílios vão batendo na água para que esse protozoário consiga efetivamente nadar. E eles são muito mais rápidos que as amebas, porque eles vão realmente batendo os cíliozinhos assim e conseguindo se locomover de forma muito fácil. Temos também os flagelos como estrutura de locomoção, e aí os organismos que possuem então flagelos fazem parte do grupo chamado de flagelados. Tá vendo essa linha bem pequenininha? Isso é um flagelo. E a gente também tem os esporozoários, ou a gente também pode chamar eles de apicomplexos, e a gente já vai entender o porquê, e são esses grupos de organismos que não possuem estrutura de locomoção. Eles
apresentam uma estrutura chamada de complexo apical, por isso apicomplexos. Essa estrutura aqui, ela vai ser bastante específica para que esse organismo, para que essa célula tenha uma facilidade de parasitar outros seres vivos. Então, os apicomplexos, já que eles não conseguem se locomover para procurar comida, eles se especializaram em parasitar outros seres vivos, beleza? Então, agora que a gente viu como que esses grupos eles são classificados, a gente vai entender as especificidades, então, de cada um deles. Vamos por parte. O primeiro deles, risópodes, a gente vai ver que são as amebas, tá? Sempre com esse formato mesmo ameboide, assim, que não tem uma forma muito definida. Os risópodes têm como estrutura de locomoção os pseudópodes, que são aqueles pés falsos. Então, aqui no desenho está sendo mostrado por essas expansões de membrana plasmática, tá bom? Todas essas daqui, tudo isso são pseudópodes. Essas amebas, elas têm vida livre, ou podem ser parasitas também. Outro tipo de interação que é chamado de comensalismo. Nessas interações, um organismo é beneficiado e o outro não é prejudicado. Então, só acontece benefício para uma das partes, mas o outro, tudo bem, não está sendo prejudicado, certo? O comensalismo, por exemplo, acontece no nosso corpo mesmo. Existem algumas amebas que ficam no nosso intestino se alimentando ali, conseguindo os nutrientes que elas necessitam. Mas a gente não tem problema nenhum com isso, a gente não é prejudicado. Então, esse é um exemplo de comensalismo. Uma característica muito importante que alguns protozoários vão ter é o vacúolo contrátil. Está sendo representado aqui por esse desenho, mas eu trouxe esse GIF para vocês também, para que vocês vejam o porquê que ele recebe o nome de contrátil. É justamente porque ele fica se contraindo e expandindo, tá bom? Imagina aqui que ele está realmente aumentando e diminuindo de tamanho, tá bom? É o que esse GIF está mostrando. Por quê? O vacúolo contrátil ele vai fazer a regulação osmótica de alguns protozoários, dos risópodes e dos ciliados que a gente já vai ver. O vacúolo contrátil ele vai liberar água, tá? Constantemente dessa célula do protozoário. Por quê? O protozoário ele vai estar constantemente também recebendo água do meio ambiente, porque ele está sempre naquele ambiente aquático ou úmido. Então, a água e os nutrientes estão entrando sempre nesse protozoário. E aí, o que vai acontecer? Se ele não tivesse um mecanismo para jogar essa água em excesso para fora, uma hora ele ia explodir, tá? Porque imagina uma bexiga enchendo. Uma bexiga vai chegar uma hora que a parede ali, que aquele plástico não vai mais suportar. Com a célula acontece a mesma coisa. Podia chegar tanta, mas tanta água lá dentro que ela ia simplesmente explodir. E aí o vacúolo contrátil entra para fazer essa regulação osmótica. Então, quando tem água em excesso, o vacúolo joga para fora. Por isso que é constantemente contraindo e liberando água, beleza? Os ciliados, então, são os organismos que têm uma estrutura de locomoção por cílios, e a gente tem como maior exemplo o paramécio, tá? Paramécio está sendo representado aqui, e é uma das células que tem mais especializações dentro dos protozoários. Tem várias coisinhas aqui que a gente vai dar uma olhada no que são essas estruturas. E aí, isso me faz lembrar de falar para vocês que protozoário, olha esse nome, pro ou proto, significa antes. Zoário significa animal. Então, antigamente, eles eram conhecidos como os animais mais antigos, como os primeiros animais, protozoários, porque eles têm muitas especializações nessa célula, nessa única célula. Olha que incrível isso. Então, depois, claro, os pesquisadores entenderam que protozoários não poderiam ser considerados animais, não seriam os primeiros animais, e por isso hoje ele fica no reino protoctista. E aí é o que a gente está estudando agora. Então, eles se locomovem por meio dos cílios, que são essas extensões também de membrana plasmática, bem pequenininhas, e são muitos cílios por toda a volta do organismo. Pode ter vida livre ou também podem ser parasitas, e eles também promovem o mutualismo, tá? Então, aquela relação de que
Um organismo depende do outro para sobreviver e vice-versa. Os ciliados, eles ainda possuem 2 núcleos, chamado de macro e de micro. O macronúcleo é muito importante para as funções vitais do organismo, então é com esse núcleo aqui que a célula realmente vai ser comandada e as funções vitais vão acontecer. E os micronúcleos, eles são muito específicos para a reprodução sexuada, e a gente vai entender como que funciona nos ciliados daqui a pouco. Os ciliados também vão ter o vacúolo contrátil, tá? Então isso é muito importante, tanto nos rizópodes, lá nas amebas, quanto nos paramécios. O vacúolo contrátil tá aqui e é a estrutura, então, que vai fazer a regulação osmótica. E além desses itens que eu falei para vocês, a gente vai estudar aqui nessa ilustração algumas estruturas que são muito, muito importantes e que deram para o ciliado o status de célula mais especializada dentro do reino protoctista. Porque a gente tem essas estruturas aqui, ó. Vamos ver cada uma delas. O citóstoma, ele pode ser chamado também de boca. A gente está falando de estruturas aqui altamente especializadas para a digestão dessa célula, desse protozoário. Então, existe primeiro, aqui bem nessa beiradinha, o sulco oral, tá? Como se fosse uma fenda, como se fosse a nossa boca fechada. Fica aqui com uma fenda, certo? Quando a gente abre a boca, existe a cavidade bucal aqui nos seres humanos, né? Nos protozoários também acontece isso, só que essa boca é chamada de citóstoma, tá bom? Então é muito importante. O citóstoma é muito similar a uma boca. Depois, olha o que acontece. Existe aqui, ó, um funil. Existe uma extensão dessa cavidade bucal aqui, desse cistótoma, que é chamado de citofaringe, como se fosse realmente a nossa faringe. Então, do citóstoma, o alimento, por exemplo, o protozoário pode comer uma bactéria. Esse protozoário, então, vai puxar, né? Ele está filtrando ali toda aquela água ali no ambiente aquático, e aí ele puxa também a bactéria. A água com a bactéria entra pelo citóstoma, vai para o funil bucal, que é a citofaringe, e aqui, na última parte da citofaringe, acontece a formação de um vacúolo digestório. Esse vacúolo digestório é formado pela bactéria ali, que foi sugada, que foi colocada para dentro dessa célula, mais a organela lisossomo. Lembra que a organela lisossomo é a responsável por fazer a digestão intracelular? Então, essa bactéria que chegou até o final da citofaringe vai receber o nome agora de fagossomo, porque ela vai ficar envolvida por um vacúolo, por uma membraninha, protegendo esse alimento dentro da célula. E aí, esse fagossomo, então, que é essa membrana com a bactéria ali dentro, vai receber o lisossomo. Quando essas duas estruturas se acharem, se encontrarem, elas vão formar uma só, que é chamado de vacúolo digestório. Então, aqui o lisossomo vai soltar todas as enzimas digestórias para digerir a bactéria, para digerir o alimento e aí prover nutriente para toda a célula. Então, olha que legal como é especializado essa parte da nutrição dos ciliados. Muito importante vocês saberem disso. E aí, depois que esse monte de bactéria, de alimento veio para dentro dos ciliados e foram digeridas, vocês concordam que existe ali um excesso de proteínas, de nutrientes, de excretas? O que vai acontecer? Esse ciliado, esse protozoário vai precisar liberar esses excretas para não ficar dentro da sua célula. Como que eles fazem isso? Pelo citopígio, tá bom? Que a gente pode fazer uma comparação com o ânus. Então, o citopígio também pode ser chamado de poro anal, porque é por ali que as excretas vão ser liberadas. Então, do vacúolo digestório, os alimentos estão sendo digeridos ali, aquilo que sobrou, que está em excesso, vai ser levado por um outro vacúolo até o citopígio, e aqui, então, nesse ânus, os excretas vão ser liberados para o meio ambiente. Então, os ciliados são muito especializados e é muito bom vocês lembrarem de todas essas estruturas. Então, a gente tem um sulco oral, tá? Que tá bem nessa beiradinha aqui. Depois, esse sulco oral pode abrir e aí forma, então, o citóstoma, que seria como se fosse a nossa boca. Depois, existe uma citofaringe, que é esse funil aqui, é essa continuação da boca.
e lá no fundo vai ter o vacúolo digestório, que é formado pelo fagossoma mais os lisossomos. Depois, quando esses nutrientes já forem digeridos e tiver um excesso ali de excretas, esses excretas vão ser liberados pelo citopígio, pelo poro anal. Muito, muito legal vocês saberem disso. É muito especializado. E aí a gente vai falar agora dos flagelados. Os flagelados são aqueles organismos que têm como estrutura de locomoção um flagelo, certo? Eles podem ser de vida livre, eles podem ter uma estrutura colonial também, e os flagelados, quando possuem uma estrutura colonial, eles vão ser sésseis. Então vamos pensar o seguinte: flagelo funciona muito bem para bater na água e nadar, certo? Então a locomoção deles é muito rápida. Mas quando eles estão em colônia, numa estrutura aqui com várias células em conjunto, eles vão ser sésseis, a maioria deles vão ser sésseis, e o que vai acontecer? O flagelo não vai ser utilizado agora para fazer a natação, para nadar. Porque agora eles são fixos, certo? Esses flagelos vão ser utilizados para bater a água e trazer nutrientes e alimentos para dentro dessa célula. Então, esses flagelos agora vão ajudar na nutrição desses organismos. Eles também podem ter uma vida parasitária ou também podem fazer o mutualismo. O último grupo que a gente vai ver, então, é dos apicomplexos. São aqueles organismos que não têm estrutura de locomoção. Vamos lá. Já que eles não têm uma estrutura de locomoção, eles possuem um complexo apical. Esse complexo apical, com bastante detalhe aqui nessa ilustração que eu trouxe para vocês, esse complexo apical ele vai ser muito importante para que esses protozoários consigam parasitar outros organismos, tá? Então, esse complexo apical vai conseguir penetrar dentro de outras células e dentro de organismos, porque ele é bem rígido, e aí esses protozoários podem então se infiltrar dentro de outros organismos, dentro de outros seres vivos. Alguns ainda vão formar esporos, porque se eles não conseguem se locomover para encontrar outros apicomplexos e se reproduzir, eles precisam que os gametas sejam liberados dele e fiquem no meio ambiente para conseguir ter uma reprodução. Então, alguns deles formam esporos e por isso esse grupo também pode ser chamado de esporozoários, de animais que soltam esporos, né? Mas hoje a gente sabe que eles não são animais, são protozoários, dentro do reino protoctista. Beleza. Vamos entender agora rapidinho algumas reproduções dos protozoários, mas a gente vai ver com muito mais detalhes no próximo vídeo. Então, existem dois tipos de reprodução aqui nesse reino, que é a assexuada e a sexuada. A assexuada é aquela que não possui trocas de material genético. Então, a gente tem a divisão binária, que a gente conhece muito bem lá do reino Monera, né? Então, é a mesma coisa. Quando a gente estava falando de bipartição, de cisparidade, a gente estava falando de divisão binária. Uma única célula que cresce, dobra todas as estruturas, né? Dobra o volume de estruturas que estão dentro dela e depois elas podem se dividir em duas. Beleza, divisão binária tranquilíssimo. Existe um outro tipo de reprodução assexuada, que é a divisão múltipla. Aqui a gente vai ver com maiores detalhes na próxima aula, mas existe uma única célula com um núcleo, e esse núcleo vai se multiplicar várias vezes dentro desta mesma célula. Quando uma quantidade enorme de núcleos estiver prontos, eles vão simplesmente ser liberados junto com uma membrana plasmática. Então, cada núcleo vai receber um pedacinho da membrana plasmática e depois essas células vão começar a crescer e se desenvolver, formando novos indivíduos. Na reprodução sexuada, que tem troca de material genética, a gente vai ver a conjugação. E é aqui que entram aqueles macro e micronúcleos lá dos ciliados. A gente vai entender certinho essas diferenças, tá bom? Então, nesse vídeo era isso. Bom descanso para vocês!